Olá, pessoal! A gente vai começar hoje uma live sobre teoria dos precedentes. Oi, Diogo, que bom que você está aqui. Tudo bem? Seja bem-vindo, saudade de você. Aninha também está aqui. Oh, que saudade de você, Aninha. Maiara, muito bom ter você aqui também, Maiara. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma live A3 para debater os precedentes, contextualizando isso em relação a alguns julgados bem recentes, tá? Principalmente ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Oi, Adriana, que bom que você veio. Seja muito bem-vinda, Adriana. Saudade de você também. Peraí, precedente, eu só escrevi isso aqui. Oi, Pablo. Ah, meu aluno está aqui. Gente, hoje é dia do aluno, tá? Então, beijo para todos os meus alunos queridos que estão aqui na live. Deixa eu só fixar o comentário aqui, para todo mundo que entrar já via. Pois é, Aninha, a gente fica com saudade de todo mundo, então é uma coisa terrível. Mas pelo menos as lives fazem com que a gente possa estar perto das pessoas, né? Deixa eu só avisar o Fábio. Já estamos aqui com as pessoas chegando. Olá, Melo, seja bem-vindo. Já vi, Tati, é que eu só posso colocar você junto com o Fábio. Então, tô esperando o Fábio ingressar, que ele acabou de chegar em casa, e ele já vai estar entrando aqui. E aí eu já junto. Olá, Celso. Olá, Igor. Olá, Zé. Que bom que você tá aqui também. Ah, professor Marcelo Carvalho, há quanto tempo? Seja muito bem-vindo à live. Saudade de você. Oi, Amanda. Tudo bem? Ai, gente, eu tô muito feliz aqui de estar com todo mundo. Deixa eu só ver Fábio chegando. Que aí a gente já faz a nossa live aqui A3, em breve. Já temos um palestrante aqui, o segundo já está chegando. Mas, gente, não é fácil não, né? Nessas correrias do dia a dia, a gente teve tanta emoção do Supremo Tribunal Federal nos últimos dias, que não é brincadeira para ninguém, né? É uma loucura. Essa live aqui vai justamente trazer alguns desses julgados. A gente achou melhor contextualizar, porque quando você fala em teoria dos precedentes, fica muito vazio, né? Você fica falando de overruling, override, você fica discutindo signaling e tal, sem você efetivamente falar dos casos, né? E demonstrar no caso concreto o que é, o que a gente pode considerar como sendo um overruling ou não. O Fábio acabou de entrar, ótimo. Aí a gente já tem condições de fazer a chamada dos dois. Olá, Ju, seja bem-vinda. Diego também Ferreira, sejam muito bem-vindos. Eu estou felicíssima aqui com esse quórum hoje, um monte de gente querida reaparecendo. Saudade de todo mundo. Deixa eu já ingressar com os nossos convidados. Ei, Olá! Tá tudo faltando bem? Fábio. Ó, Fábio. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem? Boa Sejam noite. muito bem-vindos aqui. Estou felicíssima de ter os dois aqui. Obrigada, Fábio, que acabou de chegar para a live. Ele literalmente chegou para a live. Obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Obrigado a vocês, é um prazer. Desculpa, eu acabei de correr. Eu estava em Itaipava, peguei um pouco de trânsito agora no final da serra, mas estou muito feliz de estar aqui. Bom, gente, antes de mais nada, a gente precisa apresentar, né, o Fábio, que eu sei que todo mundo já conhece. Eu já falei que ele é o maior especialista do Brasil, um dos maiores em teoria dos precedentes. Então, assim, essa live de hoje é literalmente o filé mignon das lives. E o Fábio, ele é também advogado militante, né? Sócio do escritório Trou e Fraga. Ele é coordenador geral do PJT, justamente, que é uma linha de pesquisa super assim diferenciada no mercado, porque ela trabalha justamente com a análise do direito tributário filtrada pela jurisprudência do STJ e do STF, mudando a visão do advogado, levando em consideração, inclusive, o contexto que a gente vive hoje, né? Que é de uma mudança daquela básica common law, common law não, sistema romano-germânico para o sistema da common law. Essa mescla que está existindo entre os sistemas, que hoje em dia não existe um sistema exclusivamente puro, com o advento do CPC de 2015, foi muito marcante no direito brasileiro. Então, realmente, hoje, a gente pensar em advogar
sem conhecer e sem dominar esses conceitos, realmente a gente pensar em estar fora do mercado. Então, por isso que a gente está trazendo esse conteúdo aqui hoje, mais uma vez agradecendo o Fábio, e eu queria já começar a live pedindo para você dar um overview sobre a teoria dos precedentes e a sua visão de como é que ela está funcionando no direito brasileiro, para a gente depois começar a discutir. Eu e Tati separamos assim os casos super legais, né, Tati, para perguntar para ele. Então, a gente vai estar colocando essa teoria na prática já já. Ótimo, obrigado. Em primeiro lugar, Micaela, eu queria agradecer o convite. Eu sou um fã do Tributário em Jogo e, sobretudo, eu sou um fã de vocês duas. Eu aprendo tanto quando eu vejo vocês duas falando sempre, eu assisto as lives sempre. Enfim, para mim estar conversando com vocês, estar debatendo com vocês, além de ser um grande prazer, porque são amigas muito queridas, é motivo de muita felicidade e aprendizado para mim. Bom, fazer um overview da teoria dos precedentes é difícil, né? Porque é tanta coisa para falar, é difícil até saber como é que a gente, em 5 minutos, né? Para não ficar um monólogo, né? Eu queria ter um bate-papo com vocês. Em 5 minutos de conseguir sintetizar isso tudo é difícil, né? Mas vou tentar fazer aquele trailer para o pessoal se interessar pelo filme que a gente vai passar aqui hoje. A teoria dos precedentes, ela não surge, ao contrário do que muitos imaginam, ela não surge junto com o common law. Ela surge, na verdade, de uma necessidade do common law. Enquanto no sistemas tradicionalmente de civil law a gente vivia sob a falsa impressão de que, e sobretudo no pós-revolução francesa, de que o juiz seria apenas a boca da lei, né, como diriam os franceses, la bouche de la loi, e ele só iria repetir o que estava escrito nas leis, tendo um trabalho mínimo do juiz, o trabalho de criatividade todo seria feito de forma exaustiva pelo legislador. No common law se entendia que o juiz, ao interpretar, ele acaba que sempre cria o direito. Não existe uma interpretação meramente literal ou meramente gramatical em que o texto diga tudo que você precisa. O texto é sim importante, mas a tarefa de interpretar é muito mais do que ler o texto. De modo que juízes diferentes, seres humanos diferentes, sempre vão ter impressões diferentes sobre um mesmo texto. Dentro do civil law, não se acreditava nisso. Se vivia sob a falsa impressão de que eles teriam sempre a mesma interpretação, a mesma impressão sobre aqueles textos. Então, a coerência, naturalmente, já seria dada porque todos os juízes dariam a mesma decisão para casos semelhantes. No common law, em que essa falsa impressão não existia, que os teóricos do common law eles sabiam que os juízes diferentes dariam interpretações diferentes, você, para dar coesão, para dar coerência e, sobretudo, para dar segurança jurídica a esse sistema em termos de previsibilidade daquelas decisões emanadas pelo judiciário, se cria o stare decisis. Ou então, os americanos costumam, é uma expressão em latim, mas os americanos costumam falar de stare decisis. Então, o stare decisis nada mais é o stare decisis de deixar o que está sendo decidido, de manter o que está sendo decidido. Quando você fica com o que está sendo decidido durante muito tempo, você cria uma previsibilidade e uma segurança. Então, o precedente nada mais é do que essas decisões que devem ser repetidas não só pela sociedade, mas pelos próximos julgadores e por aquele próprio tribunal, ainda que com composições diferentes no futuro. E aí surge a teoria do precedente, de modo a dar previsibilidade e das relações e, sobretudo, as decisões judiciais. No Brasil, em específico, a teoria dos precedentes adquire uma relevância muito maior no pós-emenda da reforma do judiciário e no novo CPC, sobretudo com a criação dos institutos da súmula vinculante, aí bem mais lá atrás, e mais recentemente do recurso repetitivo e da repercussão geral. Então, eu acho que com meus 5 minutos eu consegui dar um overview de como é que a teoria dos precedentes funciona e como é que ela funciona no país. Não, foi sensacional. Acho que deu para todo mundo ter uma visão da importância disso, né? De como esse processo foi evoluindo, foi crescendo e chegou até nós. Agora, para facilitar a compreensão desse assunto em relação a todos que estão nos assistindo, dos diferentes graus de conhecimento de cada um, eu queria que você falasse com a gente um pouquinho sobre o julgamento
do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, principalmente a questão relativa à modulação dos efeitos, sabe, Fábio? Por quê? A gente sente, assim, que, graças a Deus, né, o ICMS é o destacado na nota. Isso eu acho que foi o ufa que a maioria das pessoas falou na hora que a Carmen Lúcia começou a falar, a proferir o voto dela, e ainda mais quando isso foi seguido por maioria. Mas uma das coisas que a maioria das pessoas estava acompanhando ansiosamente era saber se haveria modulação ou não, e ela acabou acontecendo, e de uma forma meio salomônica. Então, eu queria que você me desse a sua impressão. Você acha que ali era justificável, pela teoria dos precedentes, você fazer essa modulação? Eu acho que tem vários aspectos que a gente tem que considerar nessa modulação. Tá? E aí, independente do julgamento em si, é muito importante dentro da teoria dos precedentes a gente não olhar só para o julgamento, olhar para coisas que vão servir para todos os julgamentos futuros. Então, a primeira coisa que eu queria destacar e dividir junto com vocês todos e todas é que uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, da corte que julga questões infraconstitucionais, que é uma corte em tese que deveria não competir em julgamento com o Supremo Tribunal Federal, porque a competência é outra, ele pode firmar uma jurisprudência, ele pode firmar um precedente que seja motivo de confiança e que, caso essa confiança quebrada pelo Supremo Tribunal Federal, e vice-versa também, pode ser uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal depois quebrada pelo Superior Tribunal de Justiça, eu acho que é motivo de confiança para você modular os efeitos de uma decisão. Então, se a gente entendesse que existia uma jurisprudência pacificada no Supremo Tribunal Federal até hoje, ou então até 2017, a gente poderia, na minha leitura, modular os efeitos por conta disso. O que aparentemente o Supremo Tribunal Federal fez foi entender que essa jurisprudência pacificada, esse precedente firmado, existiu até 2017 e essa confiança foi quebrada em 2017. A minha impressão é que essa confiança fora quebrada muito antes. Com essa confiança tendo sido quebrada muito antes, parece que a data de modulação é uma data equivocada. Eu acho que naquela primeira decisão, lá atrás, que o Supremo Tribunal Federal, ainda que com outra composição, porque não importa para uma corte que firma o precedente a composição momentânea dela. O que importa é a corte, que é muito mais do que a posição dos integrantes conjuntural daquele momento da corte. Então, quando a corte, lá atrás, ainda que num caso que irradiava efeitos só para o caso concreto, ainda que no controle difuso de constitucionalidade, ela rompeu com toda certeza com a confiança que existia. Aí você vai me perguntar, será que você tinha confiança então para o outro lado? Isso não importa. Porque ainda que você não tivesse confiança, que com certeza o ICMS seria na base, não teria que ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS, ainda que você não tivesse essa certeza, você não tinha mais a certeza anterior, que era que o ICMS deveria ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS. Se você não tem essa certeza anterior, na minha leitura, você não pode modular. Perfeito. E aí eu gostaria de entender o seguinte. Você acha factível se falar, porque muito se discutiu com relação ao posicionamento do STJ e essa alteração, inclusive eu achei interessante, o próprio voto da Rosa Weber fala disso, né? Ele diz assim, olha, o RE 240-785, ele veio justamente na linha de demonstrar qual seria o posicionamento do Supremo, se entendeu na época que não era o caso de tornar o efeito vinculante, mas já havia ali uma sinalização do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, ela votou pela não modulação. Agora, a minha questão é a seguinte, muita gente fala da possibilidade de modulação quando houver essa alteração, tá? Que não ocorreu no caso do PIS e da COFINS, mas, por exemplo, ocorreu no caso de férias, no caso do salário e maternidade. Você mesmo já falou que teria ocorrido um overruling do Supremo, porque o Supremo antes não admitia a matéria como sendo uma matéria constitucional, ele passou a admitir a matéria como sendo constitucional. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte, quando algo vem do STJ para o STF e a gente faz uma alteração com base no entendimento antes fixado no STJ, eu posso chamar isso de overruling indireto? Eu já ouvi muita gente usando essa terminologia. Isso é adequado? O overruling não precisa necessariamente ser do próprio tribunal. Tá? Um outro tribunal pode fazer um overruling, como é nesse caso. O Supremo Tribunal Federal pode fazer um overruling de uma decisão do STJ. O mais incrível é o seguinte,
Existe uma coisa que a doutrina no common law chama de anticipatory overruling. Anticipatory overruling é uma corte inferior, ou seja, um Tribunal de Justiça, um TRF, fazer um overruling do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Vou dar um caso concreto que isso poderia acontecer. ISS na base de cálculo dos COFINS. Vamos dizer que a gente achasse que tinha uma jurisprudência pacificada de ISS na base de cálculo do PIS/COFINS no Superior Tribunal de Justiça. O Supremo chegou e julgou o ICMS na base de cálculo dos COFINS. E é uma corte de baixo, um TRF, faz um antecipatório overruling da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque ele acha que está antecipando um overruling que vai acontecer. Então, os overrulings não necessariamente precisam ser do próprio tribunal. E com relação a esse caso específico também do ICMS na base de cálculo dos COFINS, será que a Fazenda não demorou muito também para acender a luz amarela ou a luz vermelha até, para falando assim, olha só, a gente vai ter um rombo gigantesco nos cofres públicos. Será que a gente não tem que entender do mesmo modo que a Fazenda, na hora que ela fala assim, olha só, isso aqui vai quebrar o país. Você vai quebrar o país mesmo? Será que ele não tinha condição de falar antes? Hoje, tem o caso do ISS na base de cálculo dos COFINS para julgar. Será que a Fazenda não tem o dever também de chegar assim, olha só, gente, a gente vai perder. Eu fico imaginando o caso, sei lá, do Sebrae, julgou Sebrae e INCRA, contra as outras todas as contribuições. Se um cliente chega para mim e eu respondo aqueles questionários de Big Four, de probabilidade de êxito, não falando que a probabilidade de êxito é remota, eu posso tomar um processo. Porque não tem como não dizer que a probabilidade de êxito é remota. É triste isso. Eu confiar na tese Tabu, acho a tese excelente, juridicamente é maravilhosa. Só que, hoje, a probabilidade de êxito daquilo é remota. Você confiar na teoria dos precedentes é você confiar, inclusive, no que você não acredita. Eu não acredito no mérito, mas eu sei muito bem o que os tribunais decidiram. E sabendo muito bem o que os tribunais decidiram, não me importa mais o mérito. Me importa que a teoria dos precedentes é uma segurança em si própria e é um fim em si mesmo. Então, ainda que no mérito eu não concordasse, ainda no mérito eu achasse que é absurdo, eu tendo entendido que o posicionamento daquele tribunal definitivo é esse, eu não posso indicar para o meu cliente um caminho diferente. E o cliente da Procuradoria da Fazenda Nacional é a União Federal. Então, de algum modo também, da mesma forma que a Procuradoria da Fazenda ela vai e fala assim, ó, isso aí tem uma insegurança terrível. Será que ela, ao não acender essa luz amarela, no mínimo, ela não contribui com essa insegurança jurídica? Será que os advogados não têm o dever de indicar aos seus clientes qual é o posicionamento provavelmente que será tomado pelos tribunais superiores, quando eles sabem que tem um caso idêntico ali? O direito é um instrumento de comparação sempre. Você nunca vai ter um caso exatamente igual ao outro. Tem teóricos que criticam até a expressão princípio da isonomia. Por quê? Porque o princípio da isonomia nunca é tratar os iguais como os iguais, os desiguais como os iguais, porque ninguém é igual. É tratar situações equivalentes da mesma forma. Então, será que o ICMS da base de cálculo dos COFINS não é equivalente ao ISS da base de cálculo dos COFINS? Então, essa falta de segurança, e esse é um receio que eu tenho, será que ela não é ajudada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que eu sou testemunha de que evoluiu muito nos últimos anos? A Procuradoria da Fazenda Nacional deixou de ter clima belicoso, péssimo que tinha contribuinte. A Procuradoria da Fazenda Nacional hoje é uma nova procuradoria. É uma nova procuradoria que evoluiu não só a favor dos interesses imediatos da União Federal, mas ela evoluiu nos interesses da sociedade como um todo. Será que essa evolução não tem que continuar para falar assim, olha só, gente, não dá para sustentar mais isso. Não dá para sustentar mais isso e é mais importante para eu falar para a União que ela vai perder do que eu insistir em ganhar alguma coisa que talvez vai terminar com a teoria dos precedentes. Porque se o Supremo julga cada hora alguma coisa para discussões diferentes, sem atentar para a ratio decidendi, para o holding das decisões anteriores, ele terminou com o próprio Supremo e com a teoria dos precedentes. Exatamente. Esse é um ponto que muita gente tem questionado, né, Fábio? Que desse julgamento de ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, eu estava até conversando ontem com um amigo meu, e ele falou, poxa, o Supremo podia liquidar de uma vez a questão das teses paralelas, né?
De certa forma, a gente não poderia extrair como ratio decidente um racional de que eu não posso incluir tributos para fins de tributação do PIS e da COFINS, tendo em vista que tributos, o ICMS não pode, nenhum outro imposto a priori poderia estar na base do próprio PIS e da COFINS. Será que eu consigo extrair essa ratio decidente desse julgado? Eu acho que conseguir extrair, é óbvio que consegue. A minha dúvida é o seguinte: será que você consegue extrair qualquer outra conclusão que não seja essa? Exatamente. Eu vou puxar esse gancho das premissas teóricas. Fala, Tati, por favor, desculpa. Não, gente, é porque eu estou aqui coçando para pautar uma questão. Que você suscitou que é possível a gente identificar premissas equivalentes em situações distintas, mas premissas equivalentes. E aí eu só estava com uma coisa aqui na minha cabeça: CPRB. E o racional desenvolvido no voto vencedor, no caso do CPRB, ele distinguiu o case da CPRB a partir do argumento de que seria um regime opcional e, por isso, o ICMS não seria excluível daquela base, quando a gente estava discutindo uma premissa idêntica, pelo menos a meu ver. E aí eu queria jogar esse assunto para você comentar. Existia espaço para aplicação do mesmo fundamento de mérito construído no caso do ICMS na base do PIS e da COFINS? E a minha outra pergunta, que eu já vou aproveitar e já te dar aqui uma subsequência de perguntas, esse argumento, esse racional do regime opcional, ele seria ratio dissidente do case CPRB? E a partir dele a gente pode desenvolver teorias para resolução de outras teses, como o ICMS no cômputo do lucro presumido, por exemplo. Enfim, essa é uma questão que algumas vezes estavam aqui me disparando em reflexão e eu gostaria muito de ouvir o que você teria a dizer a respeito. Bom, eu acho que eu discordo da conclusão que chegou o ICMS na base saldo do CPRB. Mas eu acho que existe um distinguish ali. A forma com que os tribunais superiores interpretam hoje benefícios fiscais é terrível. Mas essa forma terrível com que eles interpretam talvez seja consistente com o que eles continuam interpretando no caso do ICMS da base de cálculo da CPRB. Os tribunais hoje, eles fazem uma leitura do CTN como se todos os benefícios fiscais devessem ser interpretados contra o contribuinte. Eles usam a expressão restritivamente. Quando, na verdade, o restritivamente não é de forma literal. Interpretação de forma literal é uma coisa, interpretação restritiva ou mais, o que eles fazem é o seguinte: é interpretação sempre contra o contribuinte. Isso é outra interpretação, porque isso chama interpretação apriorística. A interpretação apriorística, ela é pior que a interpretação. A interpretação literal pode ser adequada, né? Até porque o legislador ele teve essa decisão de ter essa interpretação literal. Aí a interpretação restritiva, ela é ruim, mas ela deixa, porque ela restringe só, mas ela deixa um campo de espaço ainda para você decidir a favor do contribuinte. Mas a interpretação apriorística, ela é a pior de todas, porque ela é sempre contra o contribuinte. Então, dentro do equívoco que os tribunais superiores têm, e que parece que eles têm tido de forma reincidente, de ter essa interpretação apriorística que, em qualquer dúvida com relação aos benefícios fiscais, você decide contra o contribuinte, porque supostamente ele decidiu, então, ele está ciente de que se ele decidiu por uma opção pior, o problema é dele. Essa frase é nadadeira. Se ele decidiu uma opção pior, o problema é dele. Só que ele pode interpretar dentro daquela lei que aquela opção dele foi por um regime que não poderia ter o ICMS na base de cálculo da CPRB, porque ele analisou a lei e a base de cálculo da CPRB é receita bruta, a base de cálculo do PIS/COFINS é receita bruta, e que dentro de receita bruta não se compreende o ICMS. Pois é. E o problema é, o coerente, o Supremo Tribunal Federal tem sido. A questão é, será que ele vai reconhecer que ele sempre tem uma interpretação a priorística contra o contribuinte quando se trata de benefício fiscal? Que ele já mudou a expressão de interpretação literal para interpretação restritiva, que já é um engano. Algum dia eu vou falar assim, ó, benefício fiscal, eu sempre decido contra o contribuinte. Aí, de fato, tem um distinguish. Por quê? Porque ali tem um benefício fiscal.
O distinguish é absurdo. É uma loucura o Supremo Tribunal Federal fazer? Mas dentro da teoria de precedentes, ele tem alguma coisa diferente. Essa coisa diferente, para mim, não vai ter uma conclusão diferente, mas ele tem. O que eu acho muito difícil ali é conseguir qualificar a exclusão do ICMS como um benefício. E passaram por isso assim de avião, né? Não chegaram nem a defender um certo conceito de benefício para equiparar. Então, nesse aspecto, eu acho que foi uma qualificação mal feita e não desenvolvida, não argumentada. Por isso, foi um julgado que me despertou muito desconforto. Com relação a esse... desculpa. Diga. No Supremo. O benefício, na verdade, é a CPRB em si. Então, qualquer discussão que for para o Judiciário sobre CPRB, a gente tem que entender que vai ser contra o contribuinte. Por essa leitura do Supremo Tribunal Federal. Isso é um absurdo? É um absurdo. Mas parece que o Supremo Tribunal Federal entende que qualquer benefício fiscal, você vai dar uma interpretação restritiva, e essa interpretação restritiva sempre conduz a uma decisão contra o contribuinte. Eu falei nesses termos porque tem uma hora no voto que eles falam de não cumular os benefícios. Como se a qualidade de opção fiscal fosse benefício e isso significasse que a exclusão do ICMS, outro benefício não poderia se aplicar. Então, é toda uma coisa assim, que realmente me deixa muito perplexa, mas plenamente de acordo, né? Enfim, é complicado. E até ia fazer uma outra observação com relação à interpretação literal que você citou do dispositivo do CTN. Eu detesto esse dispositivo do CTN. Eu convirjo muito com as críticas feitas pelo professor Ricardo Lobutor de que aqueles dispositivos não ajudam em nada no processo interpretativo, só atrapalham. Que eles oferecem uns critérios muito loucos. E uma coisa interessante dessa interpretação do Supremo, da interpretação literal, de ser interpretação restritiva, na verdade, é que na metodologia que muitas vezes o Supremo até cita, do Karl Arendts e tal, o critério literal, ele está sempre presente, ele não é selecionado em detrimento de outros, e é um critério que tende a ser interpretação extensiva, porque ele te oferece várias interpretações possíveis. Então, é um ponto muito, assim, que também me causa desconforto quando eu vejo os julgados fazerem referência. Verdade, concordo. Não, e eu acho que é interessante nesse contexto, né, a gente discutir um outro caso que gerou uma comoção muito grande, que foi o julgamento da contribuição para o SEBRAE, Fábio, até em razão de haver um julgamento anterior sobre o artigo 149, parágrafo 2º, que é aquele com relação a COFINS e PIS na importação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque tem gente que entende que houve uma alteração do entendimento, tem gente que entende que não houve. E aí, qual é a tua opinião? Eu não tenho como saber. O próprio Supremo, no final do julgamento, o Lewandowski, ele olha assim, mas a gente está alterando do que a gente decidiu antes do semestre da Basel de importação, a gente não quer entrar nisso. O próprio Supremo Tribunal Federal, ele não sabe se alterou ou não. A verdade é que foi uma decisão, minha leitura, casuística. É até difícil dizer se foi um overruling ou não. Segundo, o que aconteceu, né? Para o pessoal de casa, talvez nem todo mundo saiba. O Supremo, na época de decisão, não desse ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, que é o PIS/COFINS no mercado interno, mas o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS nas operações de importação, ele, lá atrás, ele decidiu que não poderia ser incluído o ICMS e também o próprio PIS/COFINS, porque o conceito de valor aduaneiro ele não incluía quer o ICMS, quer o próprio PIS/COFINS na base de cálculo do PIS/COFINS e importação. O conceito de valor aduaneiro era um conceito presente em tratados internacionais dos quais o Brasil era signatário e não poderia ser subvertido pela legislação interna brasileira. E considerando, e aí esse é o grande ponto e o pulo de gato para o caso seguinte que a gente vai analisar, considerando que a Constituição, no artigo 149, parágrafo 2º, ela limitava a base de cálculo, e essa expressão limitar é muito importante quando a gente trata de competências, ela limitava a base de cálculo do PIS/COFINS na importação a uma única base de cálculo possível, que é o valor aduaneiro, então você não poderia utilizar um valor aduaneiro à brasileira, contrariando a legislação internacional da qual o Brasil era signatário.
Esse mesmo artigo 149, parágrafo 2º, ele trata não só das bases de cálculos na importação, mas também no mercado interno. E no mercado interno, ele limita não a uma, mas 3 bases de cálculo possíveis. O valor da operação, a receita bruta e o faturamento. Nenhuma dessas bases de cálculos é a folha de salários. De modo que todas aquelas contribuições, estou me referindo ao SESI-Senai, ao SESC-Senac, Salário Educação, SEBRAE, INCRA, todas essas contribuições que tinham por base de cálculo a folha de salários, elas deveriam ser tidas pelo Supremo Tribunal Federal inconstitucionais, tal qual o Supremo Tribunal Federal fizera ao retirar o ICMS e o PIS/COFINS da base de cálculo do PIS/COFINS importação. Isso porque o artigo 149, parágrafo 2º, de forma, a meu ver, com sabedoria, ele diz que as bases de cálculo devem ter por, ele fala assim, tendo por base de cálculo. Ele não fala podendo ter por base de cálculo. Então, numa interpretação literal, que é uma interpretação que talvez de onde a gente deva partir, que não é a única, porque ela vai convergir com todas as outras interpretações que a gente pode ter. Mas uma primeira interpretação, lendo o dispositivo constitucional, trazido pelo Constituinte derivado, quando ele fala tendo por, ele não fala podendo ter por. Então, ele quis que fossem só aquelas bases de cálculos ali. Além disso, por uma interpretação sistemática, né, o sistema deixa de fazer sentido se a gente tem uma norma de competência exemplificativa. As normas de competência, ontologicamente, ou seja, por essência, elas devem ser restritivas. Uma norma de competência nunca é um cheque em branco para o legislador constitucional. De modo que uma norma de competência, ela muito menos dá e muito mais limita o que ela dá. De modo que, quando o legislador criou aquele dispositivo, não faria o menor sentido. E aí, por uma interpretação teleológica também, ele dar exemplos do que ele queria de base de cálculo do PIS/COFINS para aquelas operações. Então, por todas as interpretações possíveis, por todos os tipos de interpretação possíveis, a gente não tem como chegar a outra conclusão que aquele rol que existia ali era um rol taxativo, de modo que só aquelas bases de cálculos poderiam ser bases de cálculos válidas constitucionalmente para aquelas contribuições. Dentre elas, o PIS/COFINS e, dentre elas, todas essas contribuições sobre a folha de salário que eu mencionei. SESI, Senai, SESC, Senac, Salário Educação. O Supremo Tribunal Federal, quando foi julgar essas contribuições sobre a folha de salário, ele falou, não, eu não disse isso lá atrás, quando eu julguei o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS importação. Isso, na verdade, foi um mero obterdictum. O absurdo não é o Supremo Tribunal Federal julgar o contrário, nos casos do SEBRAE e INCRA. O absurdo é ele dizer que não disse o que ele disse. Porque se o Supremo Tribunal Federal diz que não disse o que ele disse, ele está terminando com um sistema de precedentes. Porque lembra lá atrás que a gente falou, o sistema de precedentes é manter o que foi dito. Se ele fala que não disse o que ele disse, na verdade, você está retirando o que foi dito. Esse é o grande problema. Ele podia modificar, o Supremo Tribunal Federal podia fazer um overruling, podia falar assim, eu mudei de ideia. Só que, para fazer um overruling, você tem uma carga argumentativa maior. O Supremo Tribunal Federal não pode fugir de overruling fingindo que não firmou precedente. Uma das grandes formas, isso aí não estou dizendo, isso aí dizem todos os teóricos de common law que estudam teoria do precedente, uma das grandes formas de você identificar o que é ratio decidendi, o que é a holding de uma decisão, o que firma um precedente, é justamente você pegar aquilo e retirar da decisão. Se você pega aquilo e retira da decisão e você tem a solução inversa, é sinal que aquilo era ratio decidendi. É sinal que aquilo era o holding. Se você pega aquilo, tira da decisão e você continua no mesmo caminho, chegando à mesma conclusão, aquilo não tinha como ser ratio decidendi. Era um mero obterdictum. Um obterdictum fala para florear. Se você retira, pouca diferença faz. Naquele caso, eu duvido, desafio qualquer um a dizer que você retirando que o 149, parágrafo 2º, limita as bases de cálculo,
retirando que o 149 parágrafo segundo só diz que só serão aquelas bases de cálculos. Se você retira isso, que o Supremo chegasse à mesma conclusão. Se você não entende que a Constituição Federal, e a gente tem que respeitar a Constituição Federal, talvez o que esteja faltando no nosso país hoje é o Supremo Tribunal Federal passar a respeitar a Constituição Federal e temer a Constituição Federal como os operadores de direito temem. Se a gente faz essa leitura da Constituição Federal e de respeito à Constituição Federal e entende que a Constituição Federal limitou o legislador constitucional, o infraconstitucional e disse só serão aquelas bases de cálculos, eu desafio o Supremo Tribunal Federal ter chegado a conclusão diferente lá atrás. Então não era obter dictum. Aquela era a grande ratio decidendi daquela decisão. E ele modificou. Na prática, ele fez o overruling. Ele disse que não fez. Mas na prática, ele fez o overruling. O pior, ele dizendo que não fez, ele não só fez um overruling, como ele manteve uma decisão que ele mesmo é contra lá atrás. Então, a decisão da DTR de excluir o ICMS da base de cálculo de importação, em tese, ele deveria ser contrário. Para ser coerente, ele tinha que ser contrário. Então, casuisticamente, ele é a favor da exclusão do ICMS na base de cálculo de fins lastrais, na importação, e casuisticamente, ele é contra o SESC, SEBRAE, ele é a favor, né, de manter, né, ele foi contra o contribuinte, mas ele foi favorável à manutenção dessas contribuições sobre a folha de salários. Aí a gente termina com o grande valor que se buscou na teoria dos precedentes, né, que era da coerência, que era da harmonia a esse sistema de decisões. Da mesma forma que existe um sistema emanado legislativo de leis que tem que ser coerentes entre si, para você ter um ordenamento jurídico harmônico, você tem também dentro desse conjunto de decisões que elas devem ser coerentes entre si para você ter harmonia dentro desse sistema de decisões. Eu acho que muitas vezes a gente fica avaliando se um precedente se aplica ou não se aplica, a gente foca na questão da aplicabilidade e perde um pouco de vista como que é complexa a questão da definição do precedente e da capacidade de identificação do precedente. O que é ratio decidendi, o que é o obter dictum. Eu acho que esse é um bom exemplo, é um bom case para a gente avaliar como é que a gente recorta a ratio decidendi e o que é mero obter dictum. E aí eu queria assim, só pontuar que eu tenho dificuldade de convergir para esse entendimento de que houve formação de precedente no que diz respeito à taxatividade, porque a minha leitura, pelo menos até o momento, é de que não necessariamente ao avaliar o valor aduaneiro você demanda a premissa de que é taxativo. Mas, né, leituras subsequentes podem me levar para outras conclusões para a gente estar sempre para a gente estar sempre revisando. Mas o quê? Oi? O que é ser taxativo? Ser taxativo é não poder usar bases diferentes daquilo. Diferente daquelas cujo aspecto semântico deu ensejo. Perfeito. Então, a semântica tem que abrir opções. Aduaneiro não é taxativo. Você, em tese, está dizendo que pode ser outro que não seja valor aduaneiro. Depende do conceito de valor aduaneiro. Se você está discutindo o conceito de valor aduaneiro, a partir da aplicação de outras técnicas que não a literal, sim, só que depende é o conceito de valor aduaneiro. Se a discussão é o conceito de valor aduaneiro, não necessariamente você demanda a questão da taxatividade ou não. Não, certo. Você entende, então, que não precisaria ser valor aduaneiro. Quando você diz, não é taxativo no sentido de valor aduaneiro. Podem ser outras bases de cálculo sem ser valor aduaneiro, é isso? Não, tem que ser valor aduaneiro, mas depende se a discussão for sobre o conceito dele. Ai, gente, vamos, acho melhor a gente pautar outro case, porque senão a gente vai ficar o resto da live aqui. Tem chance. Não, gente, então, aproveitando, já que a gente vai falar de um outro case, eu queria trazer o seguinte. Eu acho que foi muito interessante a sua colocação, aliás, como sempre, você sabe que eu sou sua fã, Fábio. Eu acho que você trouxe a preocupação que a gente tem quando o próprio Tribunal Superior ele não reconhece que ele está fazendo uma mudança. Isso é péssimo.
né? Ele é péssimo para uma segurança jurídica, ele é péssimo, inclusive, porque quando ele reconhece a mudança, ao fim e ao cabo, pelo menos, ele se torna obrigado a ter que fazer uma modulação, a ter que resguardar pessoas que orientaram a sua conduta com base naquele entendimento anterior. Agora, na hora que ele ignora isso, ele não se vê nessa obrigação e, ao fim e ao cabo, todo mundo se ferra, porque os processos vão continuar sendo julgados e a coisa acontece. O que eu tenho reparado que aconteceu, não só com o Supremo, mas isso também é uma tônica no STJ, e um julgado que me chamou muita atenção com relação a isso foi o julgado da capatazia, né? Inclusive, ele estava pautado agora em embargos de declaração, justamente opostos não só pela parte, mas também pela CNI, que é amicus curiae, justamente porque houve, de certa forma, uma alteração da jurisprudência anterior. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse caso e me desse a sua percepção sobre ele. Realmente ali houve uma alteração de entendimento, não houve respeito à segurança jurídica, até porque eles também não suspenderam as ações que tinham entendimentos, que estavam tramitando nos tribunais até que fossem julgados os embargos de declaração, portanto, elas estão sendo julgadas. Qual é a tua percepção sobre isso? Bom, nesse caso, ao contrário dos outros, eu acho que houve um overruling, claro. E acho que o próprio Superior Tribunal de Justiça, ele acha que fez um overruling. A minha maior inquietação com relação a esse caso é o seguinte, por que ele fez esse overruling? E as causas naturais e adequadas para o overruling, e eu uso entre elas você ter uma mudança na legislação, eu uso entre elas você ter uma mudança na sociedade, ainda que a legislação continue igual, mas você teve uma evolução ou uma involução na sociedade, você teve uma evolução tecnológica, por exemplo. Exemplos adequados também de overruling. No momento em que você firmou o overruling, você não deixou claro o que você estava decidindo ali, então você troca para um overruling que deixe mais claro o que a corte está decidindo, uma hipótese adequada de overruling. Quando você firmou o precedente, você firmou um precedente numa decisão per incúria, ou seja, numa decisão que você não conhecia outras decisões do próprio tribunal anteriores sobre aquele tema. De modo que, quando você as conheceu, você decidiu e falou, não, então não era bem isso que eu queria ter decidido. Então, tem uma pleiade, tem uma infinidade de causas adequadas para o overruling. Ali não existia nenhuma delas. O que existia de diferente naquele momento era a composição do tribunal. Um overruling pela mera mudança na composição do tribunal, na minha opinião, é horrível. A gente teve a oportunidade já de falar aqui hoje que os julgadores são muito menos do que o tribunal. O tribunal ele tem muito mais relevância, de modo que os julgadores eles devem respeito às composições anteriores dos tribunais. E não pensem eles que vão ter mais poder, porque no final talvez seja um jogo de poder isso. Não pensem eles que vão ter mais poder diante da possibilidade deles poderem mudar. É o inverso. Eles passam com isso a ter muito menos poder. Por que eu estou dizendo isso? Porque do mesmo modo que eles mudam o que foi decidido pelas composições anteriores, algum dia as composições futuras vão se sentir no direito de mudar o que eles decidiram. E aí você terminou com o poder que eles têm hoje e que poderia, de algum modo, se perpetuar com um conjunto de decisões corretas que eles estão formando hoje. Você dá uma carta em branco para as composições futuras modificarem a qualquer momento e a qualquer custo o que decidiram as composições passadas sem uma causa adequada, é terrível. E é terrível para a própria composição atual, que algum dia vai sofrer desse desrespeito pelas composições futuras. O que se faz hoje é repetido no futuro. Não, eu concordo plenamente. E o que eu vejo ali, o que me causou um pouco de... Eu acho que a Tati caiu. Deixa eu só ver aqui se ela voltou. Tatiana. Peraí. Tá aqui. Vou aproveitar e mandar um abraço, pessoal, aqui. Ana Suezima, Carla Veiga, Georgia, Diogo Ferraz.
Gente, não sei por que caí, mas caí. Não, você está aqui de volta. Olha só, o que me causou perplexidade nesse julgamento foi exatamente o ponto que você tanto ressaltou no caso do STF, justamente com a contribuição do Sebrae. Porque, assim, você vê claramente que quem abriu a divergência como se nada existisse, quando já havia, inclusive, uma votação unânime das turmas da primeira sessão do STJ no sentido da não inclusão da capatazia na base de cálculo do imposto de importação e também do IPI importação e tal. Então, assim, a pessoa chegou, frisou um entendimento que ela tinha em 2015, que já tinha sido absolutamente superado pelas turmas, negou a existência dessa superação, trouxe a visão dele de que é válido, basicamente com 2 argumentos, dizendo que ele entende que, na verdade, até é no, né? Porque a discussão ali é uma discussão de preposição, né? Ou seja, se você inclui os gastos que ocorrem até o território ou no território. E aí ele claramente disse que até e no é a mesma coisa. E, por fim, que a gente deve considerar que tudo o que ocorre na zona primária estaria realmente sujeito ao imposto de importação. Então, ele faz essa alteração de entendimento. Claramente, é o único voto divergente escrito, porque todos os outros são só acompanhados. A gente tem o voto na verdade, do relator, do Gorgel, o voto da Regina Helena, o voto da Sucete, que estão escritos ali também, e o do Mauro Campbell, são todos a favor da tese que antes era vencedora, ou seja, a gente só tem um caso de voto contrário ao que prevaleceu. Teve aquela questão também de que o Napoleão teve que entrar para fazer o desempate, né? Porque eles decidiram seguir a votação, um dos ministros estava fora, não sei se estava licenciado e tal. Então, resumindo, se fez uma alteração de entendimento, e o que eu fiquei mais horrorizada foi que nos outros votos deixava-se claro que esse entendimento era o entendimento firme do tribunal. O Gurgel falou isso, a Regina falou isso, a Sucete falou isso, o Mauro Campbell falou isso. E aí, assim, se termina o julgamento e não se pensa, e aí, como é que eu vou fazer? Eu vou modular, não vou modular? E aí, eu não vou suspender? Né? Porque aí eu queria uma opinião sua mais ampla com relação ao seguinte, Fábio, eu acho que está havendo uma dificuldade muito grande da gente discutir modulação quando há overruling. Porque, assim, uma coisa, né, e eu vejo que existe uma dificuldade mesmo técnica de compreensão, até porque os conceitos são muito novos. Antigamente a gente falava de modulação dos efeitos, né? E isso surgiu no direito brasileiro por causa da Lei 9868. Aquela discussão do artigo 27, né? Aquele quórum qualificado, porque na verdade você vai modular uma declaração de inconstitucionalidade em razão daquilo ali gerar um impacto no mundo e tal. A modulação dali é uma coisa. Né? Em controle concentrado, a gente está abrindo uma exceção porque a regra do controle concentrado é retroação, é como se aquela norma não existisse e tal. A modulação que a gente está falando aqui não tem nada a ver com isso. É uma modulação típica de um sistema de precedentes, onde na realidade a gente vai estar gerando segurança jurídica justamente pelo fato da jurisprudência estar virando norma. E como norma, orientando condutas. Então, assim, tanto é que não tem essa discussão de quórum qualificado e tal. É necessário que o tribunal avalie isso quando ele está fazendo. Inclusive, eu entendo, né, e eu quero ouvir sua opinião, que isso é uma imposição para o tribunal que está julgando. Quando ele faz uma alteração de precedentes, ele tem esta obrigação de analisar se é o caso de modulação ou não. Então, não precisa embargar de declaração pedindo, pelo amor de Deus, analise uma coisa que a priori é óbvia e seria uma obrigação do próprio tribunal. O que você acha disso? Eu concordo, Micaela. Acho que é um bom ponto. Me lembrou várias coisas que talvez sejam bacanas de falar aqui. Essa técnica de decisão no common law, ela é razoavelmente antiga e bastante utilizada, de forma excepcional, mas bastante utilizada. Eles chamam de prospective overruling. Então, essa técnica de decisão para você manter a segurança nas decisões que se formaram, nesse ordenamento jurídico que se formou com uma outra opinião, ele não é ruim, tá? Pelo contrário, ele deveria ser a regra, eu concordo plenamente com você. A questão é, o Superior Tribunal de Justiça, ele não faz isso, já não é de hoje, né? O caso do IPI revenda, o Superior Tribunal de Justiça, ele tinha uma decisão num ano, eu não lembro o ano, acho que é 2013, 2014, mais ou menos nessa época, dizendo que não deveria incidir
o IPI na revenda de bens importados, que não tem qualquer importação, não tem qualquer industrialização no território nacional, uma jurisprudência firmada na primeira sessão, ou seja, primeira e segunda turma, todo mundo que julga tributário no STJ votou isso. Um ano depois, e agora era um recurso repetitivo, não era mais em barra de divergência, mas não faz tanta diferença, né? A transição dos regimes ali era a mesma primeira sessão votando, o Superior Tribunal de Justiça decidiu o inverso. O que aconteceu? 2 ministros se aposentaram nesse ínterim, nesse um ano. E esses 2 ministros, com a nova composição, a maioria que se formou era diferente. Foi só isso que aconteceu. Então, esse overruling, pela mera mudança da composição, o Superior Tribunal de Justiça faz há muito tempo. O Superior Tribunal de Justiça, talvez, e aí por 2 grandes razões, tá? Uma pela reverência extrema que ele tem ao Supremo Tribunal Federal, que, na minha opinião, não deveria ter. O Superior Tribunal de Justiça, ele, pelo nosso sistema, ele não deve se curvar ao Supremo Tribunal Federal. Eles são cortes com competências distintas. Um julga as questões de interpretação da regra geral, né? Tem outras competências, mas regra geral, o Supremo Tribunal Federal julga da interpretação constitucional, o Supremo Tribunal de Justiça da interpretação infraconstitucional. De modo que é perfeitamente possível o Supremo Tribunal Federal falar, não, esse tributo ele não é inconstitucional, é constitucional, ou seja, ele está de acordo com a Constituição. E o Supremo Tribunal de Justiça fala, eu interpretando a legislação infraconstitucional, eu acho que ele não deve incidir naquela situação. A conclusão foi totalmente contrária do Supremo Tribunal Federal, e ele pode. Alguma coisa pode ser ilegal e ser constitucional. A questão é, o Supremo Tribunal de Justiça, ele sempre se curva ao Supremo Tribunal Federal. Isso talvez seja um resquício histórico. O Supremo Tribunal de Justiça surge com a Constituição de 1988 e todos os ministros que vão para o Superior Tribunal de Justiça, que viram ministro naquele momento, é TFR. O TFR não é uma corte de vértice. O TFR não era uma corte precedente. O TFR era uma corte de cassação. Era como se fosse um Tribunal de Justiça, um TRF. As cortes de cassação, elas talvez tenham esse sistema de não precisar tanto, precisa também, mas não precisar tanto se importar com o que foi firmado nas decisões anteriores. Uma corte ela tem que ter uma preocupação muito maior. O Superior Tribunal de Justiça, ele não deu esse passo ainda, que ele não é mais corte de revisão, que ele não é mais corte de cassação, e ele é uma corte de vértice hoje. Uma corte de vértice que tem que se preocupar muito menos com o caso concreto e muito mais pacificar todas as relações futuras que envolvem aquele caso concreto. Então, essa virada de chave, que tem uma questão até histórica, né? Que eu acho que o Superior Tribunal de Justiça está tentando se encontrar. Eu acho que esse novo sistema de precedentes ele é difícil para todo mundo. A questão é, a gente não pode deixar de ter uma esperteza aliada a essa dificuldade. Difícil vai ser para todo mundo, mas não pode cada um tentar tirar a melhor interpretação, porque a gente ainda está engatinhando nesse sistema. Isso é horrível. Porque aí, senão o sistema, ele começa o sistema da esperteza. Cada um joga para um lado quando quer. Isso é terrível. A gente já tem uma fama danada no Brasil de ser esperteza, lei de Gerson e tal. Isso é terrível. Será que não está na hora da gente mudar isso? Será que não é feio? Será que a gente não se incomoda com isso? Todo mundo não se incomoda com isso? Então, e aí, a gente está caminhando já para o final, né? Eu queria também, até para fazer justiça, fazer uma pergunta também para vocês duas. Vocês acham que os julgadores, eles gostam da teoria dos precedentes? Você acha que eles olham assim, a teoria dos precedentes foi uma coisa que veio para nos trazer felicidade, para melhorar a nossa vida? Eu tenho a minha impressão. Queria ouvir de vocês e depois eu vou trocar dizendo um pouco a minha impressão. Eu acho que friamente, sem olhar para a prática da coisa, mas de uma perspectiva teórica, uma perspectiva abstrata, tem argumentos pró e contra para o julgador gostar ou não da teoria dos precedentes. Ele pode gostar da teoria dos precedentes porque facilita, de certa forma, o processo de interpretação. Ele não precisa se debruçar de uma forma a desenvolver um raciocínio, a não ser que ele vá divergir de um entendimento já consolidado. Então, tem essa parte de facilitação metodológica, talvez. Por outro lado, se ele faz primeiro a decisão e depois a argumentação, a teoria dos precedentes é um empecilho. E aí eu acho que eu vou empurrar para a Micaela a parte difícil dessa resposta,
que eles decidem antes da construção argumentativa ou eles constroem o argumento antes de decidir? Olha só, vamos lá, né? Eu acho particularmente que a gente, quando vai decidir, dificilmente a gente começa zerado. A gente sempre começa de um entendimento que a gente tem, nem que seja superficial do assunto, mas a gente já tem uma ideia de como é que a gente pensa, como é que a gente quer que a coisa seja solucionada. Então, eu acho que não, acho difícil alguém, um julgador, pegar um assunto sem ter uma ideia prévia. A não ser que seja um assunto que ele não conhece nada, que ele nunca ouviu falar, e talvez ele venha a ler. Mas acho que, normalmente, você cria uma resposta prévia para aquilo ali. Pode mantê-la no final de um estudo, de uma análise, ou não. Ou pode dirigir também o seu voto, ou pedir que ele seja dirigido no sentido da sua conclusão. Acho que isso depende muito também da abertura cognitiva do julgador. Né? Que em todo debate é assim, né? Tem pessoas que são mais porosas ao debate e que aceitam e acabam se envergando no debate ao entendimento do outro, como tem algumas pessoas que não são porosas ao debate. Então, o argumento vai e volta da mesma forma que ele veio. Agora, com relação à pergunta que Fábio fez, Fábio, sinceramente, eu acho que depende muito do julgador, tá? Mas a visão de poder é um problema, porque a teoria dos precedentes, ela tira o poder. Ela tira a representatividade do julgador. Não é aquele julgador que falou aquilo, né? Porque, na verdade, ele não vai ter esse direito. Se a gente olha, e eu acho que você pontuou isso muito bem, não, o ministro, ele chega, mas não interessa que ele chegou novo na corte. Se existe um entendimento fixado sobre aquele assunto, ele nada é a mesma coisa. Eu acho que essa comparação do ele nada é a mesma coisa, a corte é superior, isso aí pega no ego das pessoas, né? Naturalmente, as pessoas não gostam muito dessa história, não. Ela não quer ser igual ao nada, ela quer ser ela, né? E que o nome dela apareça lá brilhando na estrela, que ela deu a liminar, que ela decidiu, que ela votou diferente. Então, eu acho que isso aí é algo que deve gerar um pouco de incômodo dentro da teoria dos precedentes. Por outro lado, se a pessoa não tem um ego, e aí, novamente, depende muito do julgador, né? Se a pessoa não tem um ego tão inflado, até a luz aqui apagou, em homenagem. Se o julgador não tem um ego tão inflado, eu acho que ele pode até curtir essa situação da teoria dos precedentes. Por quê? Porque ele vai estar jungido ao grupo. Se a ideia é maior, se a ideia do grupo é aquela, ele pode estar justamente poroso, ele pode não ter a compreensão de que aquela ideia é melhor, mas ele entende, pelo fato dele compor uma equipe, dele ter que ser uma pessoa que respeite essa integridade da equipe, o nome da segurança jurídica. Então, não é ele, é o grupo e a segurança jurídica que aquela ideia transporta. Então, acho que não seria uma resposta única, depende muito da pessoa que vai estar avaliando isso. O que você acha? Agora, fiquei curiosa pela sua resposta. Deixa eu deixar mais animado ainda a discussão nesse final, tá? Vocês estão com parceiros de vocês, tal, e vocês tomam uma decisão aqui, olha só. Eu adoro cinema e a minha parceira não gosta de cinema. A gente fala assim, para ser bom para todo mundo, a gente não precisa sempre. Mas uma vez por mês, pelo menos, a gente tem que ir no cinema. Vocês acham que essa decisão, eu tomando com a minha esposa, tal, é uma decisão boa para mim? É legal, né? Eu garanti que uma vez por mês, tal. Eu acho, a não ser que você odeie cinema, né? Se você odeia cinema... pacificador. A gente está falando sobre teatro. E eu odeio teatro. Odeio. Eu gosto de teatro, tá? Mas sob hipótese. A esposa, ela adora teatro. E se a gente toma uma decisão inversa, assim, olha, uma vez por mês, a gente tem que ir no teatro. Estou num momento difícil do meu casamento, eu aceito aquela decisão ali. Uma vez por mês. Todo mês, fico pensando assim, pô, como é que a gente toma essa decisão? Essa decisão é boa para mim? Cara, ela não é boa porque você tem que ir ao teatro. Mas ela é boa porque você fixou um dia, né? Ela é horrível. Todo mês eu vou sofrer indo pro teatro. É a pior coisa do mundo. É um sofrimento. A questão é o que você falou, Micaela. Tira a liberdade dos jogadores. As decisões que vinculam condutas posteriores, elas nos autolimitam. Elas são excelentes quando são a nosso favor. Mas quando elas são contra em algum momento, elas são terríveis. Os juízes não queiram, talvez, perder a liberdade. Essa expressão que você usou está no cerne da nossa discussão. E aí não existe teoria que a gente forme sem talvez entender
que os julgadores não querem perder a liberdade, que os julgadores não querem se autolimitar. Se a gente começar a tentar entender isso e que a teoria dos precedentes é um limitador, historicamente, ela dá coerência e ela talvez, individualmente para o julgador, se ele não olhar o quanto ela é boa para o sistema, nunca ele vai entender que ela é boa para ele próprio. Por quê? Porque um dia você está indo no teatro, mas outro dia você está garantindo no cinema e você está garantindo que seu relacionamento dê certo pro resto da sua vida. Não, posso costurar essa discussão com uma outra, que também é outra questão que sempre me causa assim, frustração com relação à teoria dos precedentes e com relação a decisões judiciais de maneira geral. Nesse papo da liberdade do julgador, me parece que a teoria dos precedentes ela não limita em absoluto, mas no momento que o julgador se coloca na posição de divergir, ele tem o ônus argumentativo de explicar por que ele está fazendo aquilo. E a gente viu durante todo o nosso papo da live de hoje que muitas vezes o Supremo não fala o que ele devia falar e às vezes ele fala o que ele não devia. E isso é agigantado numa tendência de maximalismo decisório, de decisões gigantescas que querem ser exaustivas do ponto de vista argumentativo. E aí eu queria saber de vocês o que vocês acham do maximalismo decisório. Se é bom que tenhamos decisões longas e muito fundamentadas, ou se existem efeitos colaterais que suplantam e suprimem o efeito positivo que esse maximalismo poderia ter. Eu acho que as decisões longas, elas estão menos ligadas a esse sistema e talvez ligadas ao pós-TV Justiça, né? Existe um estudo de quanto as decisões e talvez exista uma dos juízes ficarem mais tempo, os jogadores ficarem mais tempo na Câmara e tal. Pode ter sido coincidência, né? Mas as decisões aumentaram muito, muito no pós-TV Justiça. E elas até diminuíram no plenário virtual. Todo mundo levava voto também no plenário virtual. Tem vários ministros que não levam voto, só acompanham. Então, isso é uma coisa, né? Em termos de tamanho. Em termos de fixação de tese, eu tenho a impressão inversa. Eles usam decisões gigantes, mas eu vejo mais comum teses minimalistas, que eles não conseguem convergir em algum momento. E aí eles se preocupam em decidir o caso concreto, que é terrível. Por quê? A corte de vértice, ela tem que se preocupar muito menos com o caso concreto, ela não decide o caso concreto, ela decide a partir de casos concretos para dar segurança jurídica para o futuro. Então, um caso, por exemplo, IPI importação para consumidor final, né, que ela botou só para pessoas físicas, automóveis, ela restringiu, e depois os ministros que falaram lá atrás, olha, a gente está restringindo, é minimalista, não vai aplicar para pessoa jurídica, passaram a aplicar monocraticamente. Isso é terrível. O sujeito aceita, na hora, com os pares dele, com os outros colegas, falando, não, restringir, só decidiu isso, a gente não está decidindo. Aí depois, monocraticamente, como se fosse um precedente firmado e pacificado, ele decide para a pessoa jurídica também. Então isso é terrível. Acho que são votos grandes, votos que não se conectam e não existe a preocupação de passar uma segurança jurídica para a população. Isso é ruim. E um último exemplo, acho que já está chegando a hora que termina, nesse caso, o semestre da base cálculo Fofins, que era um caso que estava todos os holofotes do direito tributário virado para o Supremo Tribunal Federal. Não era um caso bom para o Supremo Tribunal Federal pacificar se, no caso de mudança por segurança jurídica, um overruling, uma superação do precedente por segurança jurídica, se precisa de maioria simples, ou se precisa de 2/3? Por que ele não julgou isso como uma preliminar? Que aí ele falava assim, ó, eu julguei sem olhar o caso concreto, porque nesse caso nem precisou dessa votação, não se chegou nem tiveram 8 ministros, né? Então você conseguiu mais do que 2/3 de qualquer jeito. Mas ele julgava nesse caso, ele não estava tanto olhando o caso concreto em que ele vai decidir. Ele estava julgando de uma forma mais ampla. Se ele acha que tem esse quórum de 2/3 para quando é por segurança jurídica ou só para inconstitucionalidade, teria sido bom. Por que o Supremo não quis afirmar? Por que o Supremo não quis, na dicção da Micaela, tirar a liberdade que ele tem? Por que ele deixou lá para frente para ele julgar num caso que ele sabe o que está sendo julgado? Ele precisa disso?
É esse o meu ponto. O Supremo, em regra, faz muito mais teses minimalistas, ele deixa muito mais para o futuro, sabendo o caso que está julgando, do que definir as coisas de uma forma mais ampla para o futuro. Porque definindo, volta a dizer, ele está se limitando. E limitar, gente, não é proibir. É verdade. Ele não está proibido. A Tati falou muito bem. Ele tem um ônus argumentativo muito maior. Tendo um ônus argumentativo muito maior, ele se limitou. Sim. Não é perfeito. Não, eu acho assim, eu fico pensando, né, que também falta nesses julgamentos que a gente vê virtuais, gente, eu não sei se vocês tiveram a mesma sensação que eu, mas antes do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, estava aquela ADI de patentes que não acabava, né? O julgamento não acabava. E aí, eu me lembro que o Toffoli demorou horas lendo aquele voto, eu juro a vocês que no final, eu já não me lembrava o que ele tinha dito no início. Aí eu fiquei me auto-questionando assim, gente, pelo amor de Deus, qual é a utilidade prática de uma criatura ler o voto inteiro? Entendeu? Ninguém vai guardar aquela informação toda. Eu acho que a gente precisa um pouco de linguagem simples e de práticas mais simples do Supremo. Porque, veja, não pode se resumir o voto. Olha, meu ponto é esse. É assim que eu votei e fundamentei, distribuí para vocês. Todo mundo já teve acesso ao voto. Né? Então, eu acho que isso falta um pouco. A gente precisa parar com essa necessidade, porque é um ritual que é absolutamente inútil. Eu duvido que alguém tenha prestado atenção violentamente do início ao fim do que ele falou. Tava chato aquilo, porque é longo, né? Não que o voto não estivesse ótimo, não sei, não entendo nada de patente, eu não tenho nem como discutir isso, mas, assim, não dá. Né? Então, acho que votos longos, particularmente, eu já sou, hoje em dia, com a praticidade do mundo, da vida e de tudo, eu acho que a gente tem condições de ser sintético. Então, não preciso escrever 120 páginas para eu delinear meu raciocínio, né? Às vezes eu acho que existe uma prolixidade gigantesca nos votos. As pessoas são circulares, né? E os argumentos mais importantes, muitas vezes, eles não são ditos. A gente, naquela prolixidade, naquele circular ali, a gente não chega a lugar nenhum. Acho que a gente tem que ser mais objetivo, até porque o mundo está rápido demais. A gente não pode perder tempo escrevendo 160 páginas, como também não dá para você demorar 5 anos para você julgar ICMS, embargos de declaração de ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. Então a gente tem que começar a pensar em dinamizar esse julgamento. Não é só o plenário virtual que vai dinamizar o julgamento. Eu acho que é o modelo mental dos julgadores, né? E aí vem um pouco dessa noção também de turma, não sei. Não sei o que vocês acham disso, mas eu tive muito essa impressão vendo esse negócio da patente. Fala muito, pouco precedente. Ao contrário de fixar muitos precedentes e falar pouco, que seria o ideal. Fala, Tati. Não, então, eu acho que essa coisa de ler votos gigantes cumpre mais um propósito ritualístico, como você disse, do que prático, porque eu concordo com todo o seu diagnóstico que aquilo não cumpre nenhum objetivo prático de fato, ao contrário, atrapalha todo o nosso processo de acompanhamento daquilo. E me parece, quando eu falei do voto maximalista, me parece que muitas vezes eles falam, inclusive, o que não deveriam falar. E causam deturpações da forma como a gente enxerga os precedentes. A gente acaba tendo múltiplas interpretações do que está dentro, do que está fora do precedente, justamente porque o voto é maximalista, porque é um voto gigantesco e super complexo. E outra coisa, agora dialogando com a observação do Fábio, muitas vezes eu fazendo leituras de votos, eu fico, assim, por conta, achando que o julgador ali está confundindo a aplicação da lei, né, que dialoga com o caso, por natureza, com a interpretação, que seria o âmbito no qual você fixa os precedentes. E aí depois você aplica o precedente firmado ao caso ou não, né? E aí, agora com a fala do Fábio, já estou mudando a minha percepção. Às vezes não é uma confusão, é só uma decisão de assim o fazer, justamente para evitar a formação desses precedentes que no final das contas vão causar essa obrigatoriedade da vinculação ou a obrigatoriedade da justificação da não vinculação. Verdade, bons pontos, viu? E já que a gente está chegando assim meio que ao final, a gente ainda tem um tempo, eu gostaria de que a gente respondesse aqui, Fábio, uma pergunta do Leonel Pitzer, né? Eu acho que ele entrou um pouco depois que a gente falou de ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, e ele colocou o seguinte aqui:
Os 8 votos pela exclusão do ICMS destacado trazem esperança para as demais teses filhotes? Eu gostaria de que você voltasse nesse ponto, que ele é bastante relevante. Teve muita gente que entrou depois. Eu acho que é aquilo que a gente falou mais cedo, né? O difícil não é você interpretar que as outras teses já foram julgadas ali por conta daquela ratio decidente que levou o Supremo a excluir o ICMS na base fiscal dos COFINS. O difícil é você conseguir uma outra interpretação diferente dessa. Porque é natural que sempre existam várias interpretações. Que essa é uma interpretação possível, eu acho que é até óbvio, né? O que eu tenho dúvida é alguém conseguir uma outra interpretação possível que não seja essa. Gente, eu adorei essa parte, porque realmente é verdade. Como é que você vai justificar não votar assim, né? Bom, arranjaram um lance da CPRB, mas eu acho que ainda assim há uma diferença aí. A única coisa que me irrita da CPRB, gente, é que teve um período que ela era obrigatória, né? Então aquele argumento da escolha, ele cai um pouco, pelo menos para esse período. Mas, bom, deixa para lá, deixa quieto, vamos ver o que o Supremo vai fazer com relação a esses embargos de declaração. Eu queria agradecer profundamente a oportunidade de ter estado com vocês dois aqui. Obrigada, Fábio, por ter aceito o nosso convite, ter dividido com a gente o seu conhecimento, as suas visões sobre a teoria dos precedentes, que eu tenho certeza que serão extremamente úteis para todos nós, quem está assistindo agora, quem vai assistir depois esse vídeo, que ficará gravado. Agradecer a você, Tati, pelas excelentes intervenções, pela complementação que você trouxe aqui, uma parceira nota 1000. E já passo a palavra para vocês para se despedirem do pessoal que está aqui com a gente assistindo. Obrigada, Mila. Bom, foi um prazer também estar aqui, participar dessa live. Eu acho que essas lives de 3 participantes têm tido um diálogo, uma dinâmica muito legal. Gostei muito. Além do mais, com o Fábio, com todo o seu conhecimento a respeito desse tema, que é super relevante e que a gente tem visto todo dia como que é relevante. Tem causado frustrações cotidianas, praticamente. Esse é um tema que precisa ser debatido muito mais, porque, infelizmente, o nosso Supremo tem deixado algumas pontas soltas. Quem sabe a gente estimulando essa discussão, aos poucos a gente vai empurrando ali uma obrigatoriedade de adequação. Enfim, gente, muito obrigada. Obrigada, Mila. Obrigada, Fábio. Adorei. Eu que agradeço a vocês. Para mim foi um prazer enorme. Uma das coisas que eu mais gosto na vida é de debater sobre teoria dos precedentes, né? Eu tenho um doutorado, o PJ atrás, quando a gente começou, a gente trouxe essa discussão para o Brasil. Depois acabou que se firmou em vários outros foros também. Mas mais do que isso, o que eu mais gosto é debater com 2 pessoas inteligentes como vocês, 2 pessoas que eu admiro tanto quanto vocês. Então, casar essas 2 coisas, né, que é discutir teoria dos precedentes, que eu adoro, ainda mais com vocês duas, é uma noite que foi muito boa para mim, sabe? Obrigado. Obrigada, pessoal. Um beijo grande em todo mundo. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.